Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos iniciando o mês de setembro, é o mês da Bíblia. Nós sempre temos um tema especial e um lema especial para o mês da Bíblia. Como vocês sabem, pelo fato de, nesse mês, comemorarmos o dia de São Jerônimo, aquele que traduziu os originais, que fez muitos comentários, que se especializou nas Sagradas Escrituras, a igreja consagra esse mês de setembro, ao mês da Bíblia, e justamente um dos domingos de setembro como dia da Bíblia, para recordar a importância da palavra de Deus que se encontra nas Sagradas Escrituras. Cada ano nós temos um tema e um lema. Nós começamos com essa reflexão com a decisão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1971, né? Depois do Concílio Vaticano II. E esse ano é o 48º ano que nós comemoramos o Dia da Bíblia. E nós temos o tema que é para que nele nossos povos tenham vida. É um tema que todos os anos se repete, porque é o tema ligado justamente à 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana. E, ao mesmo tempo, tem um livro da Bíblia que nós aprofundamos nesse ano. Da maneira que é um livro que nós não só lemos integralmente, como também conhecemos seus escritos, seus comentários, para podermos aprofundar também na parte exegética e histórica. Este ano é a primeira carta de João. Primeira carta de João, um livro do Novo Testamento, e tem um lema ligado à primeira carta de João. Nós amamos porque Deus primeiro nos amou. 1 de João 4,19. Dessa forma, caríssimos amigos e irmãos, nós vamos vivenciando cada vez melhor esse tempo importante da nossa caminhada, onde, juntamente com a liturgia da igreja, nós temos também alguns meses temáticos. Os meses temáticos nos ajudam nas reflexões dos círculos bíblicos, pequenas comunidades, e também para que nós, em nossa formação, aprofundemos esse tema. O mês da Bíblia nos ajuda justamente a isso. E também nesse mês de setembro, próximo final de semana, nós vamos ter o 4º Congresso Vocacional do Brasil, de 5 a 8 de setembro, lá em Aparecida. E nós temos como tema vocação e discernimento. E como lema, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, Salmo 25, 4. É um outro momento também, caríssimos irmãos e irmãs, que nós somos chamados a viver cada vez também esse discernimento vocacional. E claro, quando se fala de tema vocacional, se fala da vocação também em geral, ou seja, que nós possamos, enquanto cristãos, ver o nosso chamado e a que nós somos chamados. Portanto, o mês da Bíblia, que vai abranger esse mês todo, e, ao mesmo tempo, o Congresso Vocacional, o 4º Congresso Vocacional do Brasil, com o tema de discernimento e pedindo ao Senhor mostrar os seus caminhos para nós. Isso nos ajuda, a todas as dioceses que também têm procurado aprofundar o tema vocacional, de também viver esse belo momento, nesse 4º Congresso Vocacional, no próximo final de semana. A palavra de Deus, desse 22º domingo do tempo comum, nos fala dessa consciência que nós somos chamados a ter da nossa realidade, da nossa própria vida. Quem somos nós? Como é que nós encontramos em Deus essa gratuidade, seu amor para conosco? E como nós somos chamados a viver nessa gratuidade? E não nos vangloriarmos de sermos mais do que ninguém, mais do que os outros, mas vivemos cada vez mais conscientes de nossa pequenez e nossa fragilidade. E procurar não se tentar colocar acima dos outros. A leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 14, nos lembra isso. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Estavam todos observando o que Jesus fazia. E também Jesus observava. Ele notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Cada um queria se promover e se achava mais importante que os outros, e logo se colocava acima dos outros. Esse é um gesto muito comum, basta que a gente comece a observar um pouco as coisas,
de como a pessoa se coloca a serviço dos outros ou quer ser servida. Ou seja, mesmo dentro do contexto do dia a dia, né, como alguém se preocupa em servir os outros, em colocar-se em último lugar, não querer se promover. Isso acontece muito no dia a dia, basta termos esses olhos para perceber o que está por baixo de muitas situações. Principalmente quando tem alguém que é convidado, como no caso Jesus foi convidado, aqueles queriam logo se aproximar e tomar os primeiros lugares. Então Jesus observa, assim como ele é observado, ele observa também essa situação. E são pequenos gestos que nós temos no dia a dia que demonstram o nosso egoísmo, a nossa vida, a nossa maneira de pensar e de ser, e que demonstram como é importante essa vida de conversão. Então Jesus, vendo isso, vendo essa questão das pessoas não se preocuparem com as outras, e sim consigo mesmas e querer estar acima dos outros, ele conta uma história. Ele conta uma história dizendo justamente isso. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, vem te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti, diante de quem te convidou. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Ou seja, Jesus vai lembrar bem claro isso, que nós não nos vangloriemos de sermos mais do que ninguém, mas estamos a serviço, ajudando os outros e colocando-nos em último lugar, para que, se for necessário e formos reconhecidos, alguém nos coloque depois na devida posição. Isso demonstra, meus irmãos e irmãs, o coração das pessoas. Mas tem mais uma outra história que Jesus Cristo conta nesse domingo, na Palavra de Deus, que nós teremos ouvindo. Ele fala justamente, e também disse a quem tinha convidado, disse para quem o convidou, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos nem teus irmãos ricos, pois esses poderiam também te convidar, isso já seria uma recompensa. E eu convido alguém, para depois alguém me convidar. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir, e tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Esse é um outro lado, ou seja, além de não se vangloriar e ficar acima dos outros, também falou para aquele que o tinha convidado, o teu interesse em convidar não deve ser promover depois um retorno daquilo que você fez, mas faça o bem sem esperar recompensa. Ajude as pessoas sem esperar recompensa, nem mesmo agradecimento. Ou seja, quantas vezes nós escutamos que as pessoas ficam todas em crise porque ninguém agradeceu um bem que ela fez. Ora, Jesus recomenda justamente isso. Quando você faz algo, não espere que seja recompensado, mas sim fazer por causa do Senhor, e quando chegar o momento da ressurreição, da vida eterna, você receberá a recompensa. São maneiras de ser e de comportar, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus desse domingo coloca para cada um de nós, que diante da Bíblia Sagrada, cujo mês nós vivemos, e já nos preparando para o 4º Congresso Vocacional no final da semana, cabe a nós vivermos bem a nossa vocação à santidade, nossa vocação comum, pedir para o Senhor mostrar os seus caminhos para cada um de nós, e ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, não nos vangloriarmos nem nos colocarmos acima de ninguém, mas sempre a serviço, e essa é a nossa missão enquanto igreja, e ao mesmo tempo fazemos o bem a quem não nos pode retribuir. Ou seja, fazer o bem sem interesse de retribuição, pelo menos isso. E a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, da leitura do Eclesiástico, ela, nessa maneira sapiencial, como é o Eclesiástico, lembra um pouco isso. Realiza teus trabalhos com mansidão,
Ao mesmo tempo, na medida que fores grande, deverás praticar a humildade. Quanto mais importante, mais deverás ser humilde, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Ou seja, nós temos funções, temos trabalhos, e sempre a igreja nos ensinou que aquilo que nós recebemos como missão, como função, é para servir, não para sermos mais do que ninguém. E a palavra do Eclesiástico, a palavra desse livro sapiencial, coloca bem isso, ou seja, de colocar-se a serviço. Quanto mais nós temos algum cargo importante, mais nos colocaremos a serviço. Ao mesmo tempo, pois grande é o poder do Senhor, e ele é glorificado pelos humildes. Pois o mal dos orgulhosos não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não o compreende. O orgulhoso tem uma planta de pecado enraizada e não compreende isso, e pisa sobre os outros, e domina sobre os outros, e acaba fazendo a experiência de, muitas vezes, ver as consequências disso. O homem inteligente, diz a leitura do Eclesiástico, reflete sobre as palavras dos sábios e, com o ouvido atento, deseja a sabedoria. Ser sábio é colocar-se a serviço. Isso todo o Evangelho coloca bem claro para nós. Se eu, vosso mestre, Senhor, vos lavei os pés, muito mais vós deveis lavar os pés uns dos outros. E concluindo, caríssimos irmãos e irmãs, a carta aos Hebreus, lembrando que nós nos aproximamos de Cristo Jesus, ou seja, vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, na Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, o Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos, e chegar à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. E é por causa desse encontro com Jesus Cristo, como lembra aqui a carta aos Hebreus, que nós somos chamados a ver que o encontro com Cristo vai se realizar também no encontro com os irmãos. E que seja qualquer que seja a nossa vocação, a nossa missão, o nosso trabalho deve ser para servir, para nos colocarmos a serviço uns dos outros. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, que hoje, nesse final de semana, a igreja selecionou na liturgia dominical para que nós possamos ver também, examinar nossa própria consciência, nosso próprio comportamento e a nossa vida. Dos pequenos gestos de cada dia. Como é que eu vivo a minha família, com os meus amigos? Se eu penso apenas em mim mesmo, que eu seja servido, eu não me coloco a serviço dos outros, até mesmo em passar algo para o outro que está na outra ponta da mesa, muitas vezes. Qual que é a minha atenção? Eu penso em mim mesmo, só para mim, ou eu estou preocupado para que o outro também seja servido, já que está à minha frente ali algo que eu possa passar para o outro? Assim como também de tomar cuidado com o lugar que nós nos colocamos, sem querer ser mais do que ninguém, mas saber que somos servos inúteis. Nós nos colocamos a serviço dos irmãos e irmãs. É uma palavra de sabedoria, ao mesmo tempo que nos faz ver que Jesus, que observava todas as coisas enquanto era observado, também nos faz observar também o nosso próprio comportamento, a nós mesmos, para ver como é que nós, meus irmãos e irmãs, estamos vivenciando isso tudo. Que o mês da Bíblia nos ajude a cada vez mais buscarmos alimento na palavra de Deus, que nós deixemos a palavra falar ao nosso coração, à nossa vida, e que ao mesmo tempo que a conversão contínua do nosso coração nos leve a viver melhor ainda a nossa vocação, o nosso chamado. Temos certeza que aquele que assim nos conduziu até aqui, irá nos conduzindo cada vez mais à santidade. E isso tudo não será algo que será uma imposição, algo ruim, algo que pesa, mas algo libertador em nossa vida. Algo que nos dará uma liberdade interior e uma alegria profunda de nos colocarmos sempre a serviço. Como diz a leitura, ou seja, aquele que tem o orgulho é como uma planta de pecado enraizada nele. Que nós possamos viver na liberdade dos filhos de Deus. Bom domingo a todos e que Ele abençoe e guarde a todos vocês, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.